Todos, boa noite a todas, são 19h30, vamos ouvir o clamor da terra e dos pobres? E aí pessoal, tudo bem? Ontem eu não pude fazer live porque eu tinha fisioterapia, né? A gente está aí na nossa atividade. Quem é que entrou aqui? Ô Marcelo, boa noite, tudo bem? Sabe, ontem eu não pude vir porque eu fiz fisioterapia. A fisioterapia começa às 19h30 e já viu. Oi, Tiana, boa noite, paz e bem. Amanhã eu vou fazer perícia, né? Eu tô até preocupado com a perícia, sabe? Porque eu vou chegar lá amanhã e dizer assim, olha, eu tive um derrame, fiquei com o lado do corpo paralisado. Ele vai olhar e falar assim, não acredito não. Entendeu? Eu até preparei aqui o meu dossiê de provas e evidências. Eu não ia pegar não, mas deu vontade, vou pegar agora aqui. Pequeno dossiê, só um pouquinho de coisa para mostrar, ó, que eu tive doente, entendeu? Porque eu tô achando que eles não vão acreditar. Aí hoje um amigo meu soltou uma que me deixou mais preocupado ainda. Bernardo, se você mostrar isso tudo, ele vai te pôr de licença mais um tempo. Espero que não. Ô, Gracinha, boa noite, paz e bem. Gracinha, que saudade de você, minha irmã. Então, né, amanhã, perícia, vamos ver o que vai ser, né? Mas eu tô melhorando muito, tô indo muito bem, graças a Deus, né? Nós estamos aí na correria. O evangelho de hoje é um evangelho muito interessante, mas eu vou fazer uma reflexão que vocês nunca ouviram. Tenho certeza que a reflexão que eu vou fazer, vocês nunca ouviram, até porque essa live, ela tem um compromisso, que é um compromisso de pastoral, né? Eu não sou um biblista, eu não sou um exegeta, eu não sou um teólogo, eu sou um diácono, eu sou uma pessoa dedicada à ação pastoral. Então eu vou fazer uma reflexão com a aplicação pastoral desse evangelho. Mas eu não acredito que as leituras sejam isoladas. Então vou aproveitar a primeira leitura para, junto com o Evangelho, construir uma interpretação à parte. Por isso eu tenho certeza que vocês nunca ouviram uma reflexão igual a essa, né? E eu fico contente porque, com o passar dos tempos, as pessoas têm trazido questões para mim. Ô Luque, querido, filho amado, boa noite, paz e bem. Inclusive, me fizeram uma pergunta hoje de madrugada não, já era de manhã, era 6 horas da manhã. Eu ainda não tive tempo de responder, eu estou pensando se eu respondo com uma live extra. Eu acho que não dá para fazer um vídeo curto, porque a resposta acho que não demora poucos minutos, não, tem que ser um vídeo um pouco maior. Boa noite, paz e bem, paizão. Boa noite, querido. Uma pergunta interessante. Acho que eu vou ter que fazer uma entrada diferente, alguma coisa para responder essa pessoa. Né? Ela diz que é paroquiana minha. Eu não conheço essa pessoa, mas ela diz que é paroquiana. Se não fosse também eu respondia do mesmo jeito. Acho que a gente, se a pessoa te pergunta uma coisa sobre a fé e você tem condição de responder, você responde. Se você não tem condição de responder, seja responsável. Fala para ela e fala assim, olha, eu não tenho condição de te responder isso. Eu vou estudar, vou ver e vou te responder. Mas responde. Ah, Bernardo, e se eu não tiver? Eu sei que eu não tenho a mínima.
procura alguém que tenha. Né? Eu acho que não é que seja uma obrigação, eu não gosto da palavra obrigação quando se fala de fé. Eu prefiro que às vezes a gente pense uma responsabilidade ou um compromisso. Né? Eu, que sou diácono, eu digo que o meu compromisso é maior que o dos outros. Né? Eu acho que o compromisso que o diácono tem de atender o pedido do povo é maior do que o compromisso de outras pessoas. Mas está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e aos povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos disseram: Queres gastar 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. 5 pães, eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 12 cestos cheios de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Bom, vocês estão olhando esse texto, já falaram assim, é a multiplicação dos pães. O que o Bernardo vai falar sobre multiplicação dos pães que a gente nunca ouviu? Ele disse que a reflexão de hoje ia ser uma reflexão que a gente nunca ouviu. Então, não tem mais. Todo mundo já falou tudo que você puder pensar. Já falaram sobre os números, já falaram sobre os cestos, já falaram que o ato que Jesus fez para partir o pão é o mesmo ato que Jesus fez na última ceia. Não tem mais o que falar. E sabe, eu sempre pensei isso. De vez em quando eu fico surpreso como tem coisas que a gente acha que esgotou e não esgotou. Se eu não me engano, na declaração Verbo Domini, do Dicastério da Doutrina da Fé, na época o presidente era o cardeal Joseph Ratzinger, que depois virou o Papa Bento XVI, ele fala de uma coisa chamada sentido pleno. Se não foi na Verbos Domini, foi no documento sobre a interpretação da Bíblia na igreja. Ele fala sobre o sentido pleno de uma passagem. E ele fala que às vezes você só entende o sentido pleno
outro texto. E isso é uma coisa que é conhecido por quem interpreta a Bíblia. Que às vezes você só consegue entender a plena leitura enquanto você não encontrar um outro texto que nos ajuda a entender isso. E aqui eu quero separar 3 pedaços para a gente fazer uma reflexão. Talvez 4 pedaços. E vocês vão ver por que o sentido pleno é importante. Primeiro pedaço. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Segundo pedaço, a frase dos discípulos. Este é um lugar deserto e já é tarde. Despede o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos para comprar alguma coisa para comer. Terceiro pedaço. Dai-lhes vós mesmos de comer. E quarto pedaço. Jesus pegou, olhou para o céu, pronunciou a bênção e partiu. Vocês conseguem ver alguma coisa em comum nesses 4 pedaços? Você consegue, amor? Alguém consegue? É muito interessante. Hã? Não é isso não, amor. Ninguém vai conseguir achar alguma coisa que junta esses 4 pedaços se vocês não leram uma frase da primeira leitura. Então vamos lá na primeira leitura. Aqui na primeira leitura, que é a leitura da primeira carta de São João, o versículo 8 diz: quem não ama não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Não é, Bernardo? Pirou na batatinha, viajou na maionese. Não entendi, lufas. É claro que Deus é amor, é óbvio. Mas eu não entendi o que uma coisa tem a ver com a outra, claro. Porque, infelizmente, a gente tem dificuldade de entender isso. Aliás, é muito interessante, porque você passa o Velho Testamento inteiro, você passa os 4 evangelhos, você passa o Ato dos Apóstolos, você passa as cartas paulinas, passa Deus e o mundo. É preciso que na primeira carta de São João a gente encontre essa frase que para nós é uma frase tão razoável. Deus é amor. Mas João Evangelista é tão interessante que ele fala assim: quem não ama não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Ele condiciona o conhecimento de Deus, a experiência de Deus ao amor. E é óbvio que aqui a gente não está falando de amar a Deus. Porque como é que você vai literalmente amar a Deus? Lembra que até para os apóstolos, até para os discípulos, era difícil entender que Jesus era Deus. Eu arrisco dizer que até para Maria Santíssima e para São José, que sabiam da história toda, era difícil entender que Jesus era Deus. Na verdade, a gente só considerou isso uma verdade de fé no século IV. E aqui que eu acho que começa a grande diferença.
Jesus viu uma multidão numerosa e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Isso é uma manifestação de amor. Quando você vira e olha e fala, essas pessoas, elas precisam de uma orientação. Essas pessoas precisam de um cuidado. Essas pessoas precisam ser guiadas, orientadas. Você só faz isso se você ama a pessoa. Eu não posso imaginar que alguém que odeie outra pessoa vai orientá-la, vai ensinar alguma coisa. Porque o ato de você ensinar, de você se preocupar, de você ter sequer alguma empatia com alguém, é em si um ato de amor. Se realmente você não gosta dessa pessoa, você não vai se preocupar com ela. É aqui, inclusive, que existe o primeiro passo daquela espiritualidade que eu falo tanto, de entender que quando você cuida dos outros, você cuida de Jesus. E, portanto, cuida de Deus. Aquela espiritualidade do serviço. Qualquer coisa que você faça pelos outros, você faz porque você está fazendo a Deus, a Jesus. Mas isso começa com um passo anterior. Com o passo de amar uma pessoa. Quando você ama alguém, você começou uma espiritualidade própria. E antes que alguém reclame, né, eu posso citar, foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único para que tenhamos vida por meio dele, que também está na primeira leitura. Então, o ato de Jesus de ter compaixão é um ato de amor. O ato de Jesus de ensinar as pessoas é um ato de amor. E aí eu te pergunto, né? Bruni Matozak, boa noite, paz e bem. Eu não sei quem é, mas é muito bem-vindo aqui. Eu te pergunto, você tem esse ato de amor? Você se compadece das pessoas à sua volta? Quando você vê alguém perdido, quando você vê alguém necessitado, quando você vê alguém sofrendo, você tem compaixão? Você, pelo menos, olha e fala assim, o que será que eu posso fazer por essa pessoa? Ah, Bernardo, às vezes é difícil, eu sei. Mas é o que eu vivo dizendo, que a verdadeira conversão é difícil. A verdadeira conversão não é dizer que Jesus é maravilhoso e que você ama Jesus. Não. Como o próprio Jesus fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que cumprir a vontade de meu Pai. E a vontade de meu Pai é o amor. A vontade de Deus é o amor, porque Ele é amor. Como está na primeira carta de João 4:8. E o segundo, né? Os discípulos vêm, esse lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que eles possam ir aos campos e povoados vizinhos para comprar alguma coisa para comer. Observa. Ainda que seja um embrião, isso é um ato de amor. Porque esses discípulos podiam estar dizendo assim, olha, se deram bem, estão ouvindo Jesus, meu mestre. Fica aí ouvindo, se cair é fraco. Não podiam ter dito isso? Estão perdendo a chance de ouvir Jesus. Continua ouvindo. Tivesse trazido comida.
Podiam, não podiam? Mas eles se preocupam. Eles se preocupam com as pessoas que podem passar fome. E é interessante porque eu não sei se vocês prestaram atenção na frase. Para que elas vão aos campos ou aos povoados vizinhos para comprar alguma coisa para comer. Oi, Rafael, boa noite, paz e bem. Por que isso é importante? Porque na lógica que nós vivemos hoje no mundo, as pessoas teriam que sair e comprar alguma comida. Mas isso é só se elas forem aos povoados vizinhos. Ué, Bernardo, como assim? Se elas estivessem com fome e fossem aos campos, elas poderiam pegar comida. Uma pessoa com fome poderia chegar numa plantação de milho e, se tivesse espiga madura, colher 1, 2, 3 espigas para matar a sua fome. Se chegasse lá e tivesse uma fruta, ele poderia pegar a fruta para comer. É muito interessante a gente pensar que na sociedade antiga o direito da pessoa matar a sua fome era válido. E antes que alguém aqui fique enfurecido e caia na besteira de me chamar de comunista, eu aconselho a ler o Antigo Testamento. Eu não sou bom de guardar versículo, mas eu tenho quase certeza que é Deuteronômio 15, 11. Pobres sempre tereis entre vós, por isso eu vos ordeno. É Deus falando, não sou eu não. Servi ao seu irmão pobre. E se eu estou certo, é Deuteronômio 15, 1. Não haverá pobres entre vós, porque a terra que vos dei é terra de herança. Ou seja, para o desejo divino, não há direito as pessoas passarem fome nem serem pobres. Ô, Jairton, tudo bem? Boa noite, paz e bem. Ou seja, Deus ama tanto as pessoas que ele já dizia: sirvam aos que precisam, principalmente os pobres. E pobre naquela época era miserável, era quem não tinha como se sustentar. E dizia: não pode haver pobres entre vós, o meu desejo não é esse, se tem está errado. Eles têm que ter condição. E por quê? Porque tudo que eu vos dei é herança. São Basílio de Cesareia chega a ser duro com isso. Está na mensagem do Papa desse ano, no dia 1º de janeiro. Pode procurar que você vai achar o Dia Mundial da Paz. Então, havia uma preocupação da sociedade de não permitir que as pessoas passassem fome, ato de amor, e ainda que eles estivessem meio perdidos, os discípulos amavam. Eles ainda não sabiam muito bem como amar. Mas isso é importante, porque você e eu temos essa dificuldade. Se eles tiveram, ainda mais nós, né? Jairton, boa noite. Bernardo, Deus te abençoe e ilumine sempre. Amém. Sabe, é importante a gente saber que os discípulos não nasceram prontos. Eles caminharam na fé. É bom porque a gente está caminhando na fé. Aí Jesus fala assim: dai-lhe vós mesmos de comer. Amor, isso é um ato de amor, mozinho? Por que isso é um ato de amor? Aqui você pode pegar duas dimensões. Essa frase ela é tão cheia de amor que tem duas dimensões. Uma, Jesus chama você a servir as pessoas que precisam. Acode aquelas pessoas. Eu amo tanto essas pessoas que elas têm que ser acolhidas. Você tem que socorrer essas pessoas. Já pensou? Tá quente o Rio, né? Deve estar quente São Paulo também. O Brasil inteiro está quente. E quem não tem onde beber água? Já pensou nisso?
Sabe, às vezes eu fico pensando, não é possível que a gente não tenha como ter bebedor público para as pessoas beberem água. Às vezes eu fico pensando se a gente não tinha que ter em cada templo uma fonte de água para as pessoas beberem água. Ah, mas vai ficar lá um monte de gente bebendo água? Vai, mas pelo menos água. Deus se preocupava tanto que ele chamou aquelas pessoas para irem acudir. Essa é meio a função de uma igreja. Acudir as pessoas é mostrar ao mundo o que é o amor de Jesus. Mas tem uma outra dimensão. Quando Jesus vira e fala assim, dai-lhe vós mesmos de comer, ele provoca aqueles discípulos a uma ação. E toda ação gera uma reflexão. Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos, como é que nós vamos fazer isso? Nem 200 denários vai dar para isso, não. E 200 denários naquela época era dinheiro pra caramba, tá? Ó, que 200 denários dá uns 6 meses de salário. Por aí. Você tem 6 meses de salário sobrando aí agora? Tem? Agora? Sim? De cara? Não, né? Não. Você vê como que era dinheirão, né? E aí, Jesus, ele fez isso com os discípulos para despertar os discípulos. Às vezes, você provocar um questionamento numa pessoa, não é porque você é mau, não é porque você está tripudiando dessa pessoa, é porque você quer que essa pessoa cresça. Então, Jesus, com essa frase, provoca uma mudança de pensamento nos seus discípulos e mostra um compromisso dele com as pessoas. E o último ato de amor é o ato manjado, que todo mundo vai falar para vocês, que Jesus pega, olha para os céus, pronuncia a bênção, parte e distribui. É o mesmo ato que Jesus faz na última ceia. Ele pega o pão, olha para o céu, pronuncia a bênção, parte e entrega. Ou seja, a multiplicação dos pães e a instituição da comunhão estão intimamente ligados. É por isso que, por exemplo, São João Crisóstomo diz, se você não reconhece Jesus no pobre, do mendigo, ele usa o termo até pesado, mendigo na porta da igreja, você não vai encontrá-lo na Eucaristia. Ou como o padre Júlio Lancelotti atualizou, as pessoas querem encontrar Cristo no sacrário, mas ele teima de estar embaixo do viaduto. Você nunca vai ter a experiência total do amor de Deus enquanto você não tiver a experiência de amar as pessoas. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é um desafio, mas esse é o nosso caminho. E é por isso que eu chamo vocês a ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. Cada vez mais a gente vê problemas graves, situações complexas, e a gente precisa de uma nova visão, de uma nova entendimento. É entender que os problemas que nós estamos tendo no clima fazem parte da ação humana e que os problemas humanos estão relacionados com o clima. E o que leva aos problemas humanos e leva aos problemas do clima é a mesma coisa. É não seguir Jesus. É não amar as pessoas, é não entender que todos precisam ter terra, teto e trabalho, como disse o Papa Francisco. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Vamos ver a hora? 20 horas. Monde, eu estou falando muito nessa live. Monde. Antigamente eu acabava às 19h56. Agora eu estou acabando 20, 21, 20, não sei o quê. 21 minutos, tá? Não é 21 horas, não. Você falou de mais de 3 leituras. Não, Monde, eu falei nem sei do que eu falei, entendeu? Todas as leituras de
Jairton tá mandando amém. Que bom, amém com mãozinha de oração. Esse amém vale mais. Com mãozinha de oração, vocês sabem que eu acho que é importante, né? Esses símbolos são importantes. Então essa foi a reflexão de hoje. Amanhã vai ter outra reflexão, né? Rafael mandou um amém também. Ó, Rafael, que bom que você gostou, né? Bernardo, qual é o assunto da reflexão de amanhã? Não sei, pessoal, só vou saber depois de eu ler o Evangelho de amanhã. Quando é que você vai ler? Amanhã, quando tiver um tempinho, logo no início do dia, tá? Amanhã vai ser um dia mais confuso, porque eu tenho que fazer a perícia, né? Bernardo, você está um pouco ansioso? Estou, né? A gente sempre fica ansioso, né? Principalmente quando você teve um derrame e está bem, assim como eu estou. Estou muito bem, né? Então eu fico até preocupado dele achar que eu não tive um derrame, que eu estou engambelando ele. Mas ele vai saber que eu falo a verdade, né? Bom, vou me despedir, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Oscar Romero. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão com Deus, que o Senhor vos acompanhe. Glorifiquem Deus com as vossas vidas. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.